Vamos lá, turma, tá bom? Vamos pegar nossa apostila e abrir a nossa apostila lá na página 1. Hoje nós vamos começar falando sobre um breve histórico de ciências, tá? O título tem assim: Breve histórico de ciências naturais, fases e tendências dominantes. O que é isso, professor? Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá? Todo mundo com a sua apostila. Tudo que eu falar, vocês vão grifar, tá bom? Por causa da prova, ok? Vamos lá. O ensino de ciências naturais, relativamente recente na escola fundamental, tem sido praticado de acordo com as diferentes propostas educacionais que sucedem ao longo das décadas com a elaboração de teorias e as diversas maneiras que expressam nas salas de aula. Ou seja, o ensino de ciências ele vem tendo várias mudanças. E nessa época, o ensino de ciências não era de suma importância no ensino fundamental. Vamos aprender mais um pouquinho? Muitas práticas ainda são baseadas na mera transmissão de informações, tendo como recurso exclusivo o livro didático e a sua transmissão em lousa, ou seja, incorporavam avanços produzidos nas últimas décadas sobre o processo de ensino e aprendizagem em geral, sobre o ensino de ciências em particular. Antigamente, era somente o professor que era o detentor do saber e o professor que sabia. Não deixava o aluno se expressar. E o ensino de ciência não tinha experimentos, tinha somente o que estava no livro e o que o professor passava em lousa, ou seja, no quadro, e pronto. Até a promulgação da Lei Diretrizes e Bases de 1961, ministravam aulas de ciências naturais apenas nas duas últimas séries do antigo ginásio. Quais são as duas últimas séries antigamente, antes de mudar a lei? Era a antiga sétima e a oitava série, ok? Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries ginasiais a partir de 1971. Então, a partir de 1971, que ciências naturais passou a ser obrigatório na grade curricular, com a Lei 5.692. Estão entendendo até aqui? Vou continuando. Ciências passou a ter caráter obrigatório nas oitavas séries do primeiro grau. Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases de 1961, o cenário escolar era dominado pelo ensino tradicional, ainda que reforços de renovação estivessem em processo. Aos professores, ou seja, os docentes, cabiam a transmissão de conhecimentos acumulados pela humanidade por meio das aulas esportivas. Ou seja, os alunos era reprodução das informações. O aluno não poderia colocar, tá bom, turma? Nessa época, não poderia colocar o seu conhecimento, o que ele vem de bagagem, tá? Ele só absorvia, tá bom? Ele não poderia, não tinha como
colocar para fora o seu conhecimento. Por quê? Só o professor tinha razão em sala de aula nessa época. Só o professor sabia, não o aluno. Ok? Continuando. No ambiente escolar, o conhecimento científico era considerado saber neutro, isento e a verdade científica, tido como inesquecível ou inquestionável. A qualidade do curso era defendida pela quantidade de conteúdos trabalhados. O principal recurso de estudo era a avaliação e questionário, no qual os estudantes deveriam responder tendo nas ideias apresentadas em aula ou livro didático escolhido por professor. Nessa época, na nossa época, era questionário e a gente tinha que decorar aquele questionário para fazer a prova. Quem lembra? Pois é. As propostas de renovação de ensino às ciências naturais orientavam-se, então, pela necessidade do currículo responder ao avanço do conhecimento científico e às demandas pedagógicas, por influência do movimento denominado Escola Nova. Que tendências são essas? Deslocou os eixos da questão pedagógica dos aspectos puramente lógicos para os aspectos psicológicos, valorizando a partir ativamente do estudo no processo da aprendizagem. Ou seja, o objetivo era preponderantemente informativos, deram lugar a objetivos também formativos. As atividades práticas passaram a representar importante elemento para a compreensão ativa dos conceitos, mesmo que a implantação prática, ou seja, o laboratório de ciências que antigamente tinha sido difícil na escala educacional. A preocupação, turma, era desenvolver atividades práticas, igual eu já falei para vocês, tá? Desenvolver atividades práticas, que começou a ter presença marcante nos projetos de ensino, nos cursos de formação de professores. Tem sido produzido vários materiais didáticos desta tendência. Objetos, ou seja, o objetivo fundamental de ciências naturais passou a ser dada condições para o outro vivenciar o que se denominava método científico. O que é método científico, professora? É algo estudado, comprovado, ok? Ou seja, a partir das observações, através dos métodos científicos, a gente tem que ter observações, levantar hipótese, testar, refutá-las, abandoná-las quando for o caso, trabalhando de forma de redescobrir os conhecimentos, tá? Tá aí a nossa vacina da Covid, Estudos e mais estudos para o quê? Testes e mais testes para chegar em nós, seres humanos, não é verdade? É isso aí, foi o quê? Algo que anotado, algo de observação, de hipótese, testou em animais, para depois testar em nós, seres humanos, preocupados, com as nossas reações, e desenvolveu a vacina.
O método de redescoberta em sua fase, no método científico, acompanhou durante muito tempo aos objetivos de ensino às ciências naturais, levantando alguns professores, inadvertidamente identificar a metodologia de ciência com o ensino às ciências naturais, perdendo-se a oportunidade de trabalhar com os estudantes, com a maioria da amplitude e a variedade de processos de investigações adequado a condições de aprendizado e abertos a questões da natureza distintas daquelas de interesse estritamente científico. Apesar de não ter atingido a maioria das escolas, é ter criado ideias do professorando, que somente com os laboratórios é possível algumas modificações no ensino às ciências. Muitos materiais didáticos produzidos segundo a proposta da aprendizagem. Tá bom, turma? Vamos lá? Por redescoberta, continuarem um avanço relativo, para o qual contribuíram equipes de professores, trabalhando em instituições de ensino de pesquisa, para a maioria de ensino às ciências naturais. Entre outros aspectos, essa proposta enfatizou trabalhos escolares em grupos de estudantes, introduziu novos conteúdos e organizou de acordo com a faixa etária. Vamos lá. Veio a mudança, correto? Nisso que veio a mudança, veio organizando a matéria, ou seja, o conteúdo de ciências. Perdão, turma. O conteúdo de ciências, tá? De acordo com a faixa etária. Segundo a BNCC, cada conteúdo, cada organização educacional foi feito e cada metodologia de ensino, as ciências. O que é metodologia de ensino? É como você vai aplicar determinado conteúdo, turma. Nós estamos aqui falando de ciências, de experimentos. Cabe você, professor, entendeu? Fazer a sua aula da melhor maneira possível para que com o seu aluno ele venha a aprender, ele venha colocar a sua bagagem de conhecimento para fora e ali trocar. Eu falo que a gente troca experiência, eu troco com você e você troca comigo. E é assim que você tem que ver a metodologia de qualquer tipo de disciplina. Entendeu? Qual é o método, qual é a maneira que você vai aplicar determinados conteúdos para que o seu aluno ele venha desenvolver. Aqui em ciências, nós temos que ter o nosso aluno, entendeu? Como crianças que absorvem a informação e colocam em prática, como os mini cientistas, vamos falar assim, tá bom? Continuando a nossa aula. Introduzindo também orientações para o professor, ainda numa perspectiva mais diretiva. Transcorrido quase há 30 anos atrás, o ensino de ciências atualmente ainda é trabalhado em muitas salas de aula, não levando em conta sequer o processo relativo que essa proposta representou. Agora a gente vai para a década de 80. Em década de 80, no entanto, pesquisas sobre o ensino de ciências naturais relevam o que muitos professores já tinham percebido, que a experimentação, sem uma atitude investigativa mais ampla, não garante a aprendizagem dos conhecimentos científicos. O modelo
desenvolvimista mundialmente homogêneo, na segunda metade do século, caracterizou pelo ensino a industrialização acelerada. Ou seja, os custos sociais e os ambientes desses desenvolvimentos foram ignorados. Em consequência, os problemas sociais, os ambientais, né? Ambientais associados às novas formas de reprodução passaram a ser realidade reconhecida em todos os países, inclusive no Brasil, que é de suma importância que a criança ela experimente sim, ela analise sim, ela coloque em prática sim, ela seja um mini cientista sim, ok? Vamos lá. Os problemas, já estamos terminando, turma. Os problemas relativos ao meio ambiente e a saúde começaram a ter nos currículos de ciências naturais, mesmo abordado em diferentes níveis de profundidade no ensino de ciências naturais. A tendência conhecida desde a década de 80 como ciência, tecnologia e sociedade. Vamos lá. Tecnologia e sociedade não teve a transformação? A nossa sociedade mudou e a tecnologia também mudou. Por que o ensino às ciências naturais não pode ser modificado? Vamos lá. Que já se esboçaram anteriormente, que é importante até os dias de hoje. É uma resposta àquela problemática, ou seja, uma solução para aquele problema. Vamos ter investigação, vamos ter análise, vamos ter pesquisas, estudos, até bater o martelo final. Solução do problema é isso, bater o martelo final. Vamos lá, turma. No âmbito da pedagogia geral, as discussões sobre as relações entre a educação e a sociedade se associaram às tendências progressistas, ou seja, as análises críticas, que no Brasil se organizaram-se em correntes importantes que influenciam as ciências naturais, enfatizando conteúdos socialmente relevantes ao processo de discussão e coletivamente de temas, problemas significativos e de importâncias em gerais. Questionou-se também as abordagens quanto à organização dos conteúdos, identificando-se a necessidade de um ensino que integrasse os diferentes conteúdos com um caráter também interdisciplinar, o que tem representado importante desafio na área didática. O que é caráter também disciplinar? Vai interligando as outras disciplinas. Nada mais é, vamos dar um exemplo, como a feira pedagógica, que envolve português, que envolve geografia, que envolve matemática. É um tema gerador que vai o quê? Puxando as outras disciplinas e formamos uma feira pedagógica de ciências, não é verdade? Onde nós temos várias descobertas de cientistas ali, tá bom? Através dos experimentos dessas crianças, que são super inteligentes, nossos alunos. Basta nós, professores, aprendermos a valorizar isso. Continuando. Especialmente especialmente a partir dos anos 80, ensino à ciência aproximou-se das ciências humanas e sociais. O que é ciências humanas e sociais? Turma, é a história e a filosofia da ciência no processo educacional, ok? Desde então, também o processo da construção do conhecimento científico pelo estudante passou a ser a tônica da discussão do aprendizado,
especialmente a partir de pesquisas realizadas desde a década anterior, que comprovam que os estudantes possuem ideias, sim, muitas vezes bastante elaboradas, como eu já dei vários exemplos agora para vocês, sobre o fenômeno natural, as tecnologias, entre outras, e suas relações de conteúdos científicos, sim. Essas ideias são independentes do ensino formal da escola, pois são construídas ativamente pelo estudante em meio social. Esse conhecimento, tá, turma, dos estudantes, anteriormente, não era levado em conta, como eu já falei isso para vocês, no contexto escolar. Passaram a ser objeto de partícula de atenção e recomendações. Agora vamos falar sobre a história, um pouquinho da história de ciências. Tem sido útil nessa proposta do ensino, pois o conhecimento das teorias do passado pode ajudar a compreender as concepções dos estudantes do presente, além de também construir conteúdos relevantes ao aprendizado. Como eu já dei vários exemplos para vocês, eu só estou fechando a minha fala. Vamos lá. Por exemplo, ao ensinar a evolução biológica, é importante que o professor conheça as ideias dos estudantes a respeito do assunto. Você, quando lança algum tema, é importante que você saiba se o seu aluno ele tem uma bagagem de conhecimento social daquele tema, se ele já ouviu falar, para você poder explorar mais, para saber aonde, qual é o norte que você vai ter. Continuando. Que pode ser interpretado como tipo de lei, ou mesmo, ou seja, pode ser dito do estudo sobre o movimento de corpos, em que é frequente, em que encontra entre os estudantes noções que eram aceitas na Grécia clássica, na Europa medieval, tá bom? As pesquisas, turmas, acerca do processo do ensino-aprendizagem levaram às várias propostas metodológicas, ó, que eu falei para vocês sobre isso. Diversas delas reúnem-se sob a denominação do construtivista. O que é método construtivista? Ele vem construindo acerca do conhecimento do aluno. Continuando. O aprendizado se dá pela interação do professor, do estudante e do conhecimento. Professor, ou seja, docente, tem o conhecimento. O seu aluno, estudante, tem o conhecimento. Juntando, vai formar um conhecimento único, tá? Continuando. Ao estabelecer esse diálogo entre as ideias prévias dos estudantes e a visão científica atual, com a mediação do professor, ou seja, ele tem uma ideia central e você, professor, vai ver se essa ideia está certa e vai o quê? Ajudá-lo a encaixar o quebra-cabeça do conhecimento científico. Aqui a gente está falando conhecimento científico porque a gente está falando em metodologia de ciências, ok? Continuando. E a visão científica atual, com a mediação do professor, entendendo que os estudantes reelaboram sua percepção anterior do mundo, ao entrar em contato com a visão trazida pelo conhecimento científico. As diferentes propostas hoje reconhecem que os mais variados valores humanos não são alheios do aprendizado científico e que ciência deve ser apreendida em suas relações com a tecnologia e com as demais questões sociais e ambientais.
As novas teorias do ensino, mesmo que possam ser amplamente debatida entre educadores, especialistas e pesquisadores, continuam longe de ser uma presença efetiva em grande parte da nossa educação fundamental. Propostas inovadoras têm trazido renovação de conteúdos e métodos, ou seja, a mudança, como eu já falei para vocês. Mas é preciso reconhecer um pouco, alcançar a maioria das partes de sala de aula, onde na realidade persistem as velhas práticas. Ou seja, tem professores que não pegam um novo e colocam em prática, né? Claro que a gente tem que respeitar, cada professor tem a sua metodologia de ensino. Temos que respeitar sim os seus professores. Mas vocês que estão se formando agora são professores atualizados, são professores novos que sabem o certo, que o seu aluno ele aprende brincando sim, ou seja, colocando em prática aquele assunto ali que você está abordando. Combinado? Vamos lá. Mudar tal estado de coisas, portanto, não é algo que se possa fazer unicamente a partir das novas teorias, ainda que exige sim uma compreensão do sentido mesmo da educação, do processo no qual se aprende. A caracterização do ensino às ciências, no presente documento, e aprende a contribuir essa nova compreensão. Turma, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a metodologia de ciências, tá bom? Até semana que vem. Peço que assistam o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom, meus amores? Ó, beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus.